Olá, eu sou Marcelo Guarnieri e vim falar sobre o início da mentoria. O que esperar de um programa de mentoria? Como as coisas funcionam? É importante que, se você está dentro de uma mentoria, principalmente das minhas mentorias, é importante que você assista esse vídeo até o final, sem distrações, porque eu passo aqui exatamente a informação que você precisa a respeito de entendimento de como as coisas funcionam e qual o mindset que você tem que ter para conseguir captar o melhor da mentoria, para que você não ache que as coisas estão desalinhadas com o seu propósito. Uma coisa bem importante nesse processo todo é que você precisa curtir a viagem, não esperar só o objetivo. Eu sei que é meio clichê a coisa de você curtir o caminho na viagem, mas é exatamente isso. É desta forma que funciona. Quando você focar só num objetivo e não perceber todo o seu desenvolvimento durante o caminho até o objetivo, você vai perder muita coisa no meio. Então é importante que você não pense que a mentoria vai te entregar uma coisa específica. No geral, isso é muito subjetivo, né? A mentoria vai te entregar autodesenvolvimento, mindset novo, crescimento pessoal, profissional, posicionamento. Algumas coisas são pontuais e você vai entender diretamente sobre essas coisas, como elas funcionam e como você vai funcionar a respeito disso. Mas na maioria dos casos, você não vai perceber o benefício que a mentoria está te entregando, de forma a não, se você não estiver olhando no seu caminho, se você não estiver curtindo a viagem. Isso vai servir para você se cobrar menos e, inclusive, para você perceber coisas que não estão no seu nível de consciência. Por exemplo, algumas pessoas podem estar algumas pessoas podem estar no mesmo grupo de mentoria que você e elas têm dúvidas que para você podem ser ridículas, podem ser muito principiantes, ou outras pessoas podem ter dúvidas que você acredita que aquilo não se aplica no seu negócio. Mas mesmo que uma pessoa que, entre aspas, saiba menos que você, faça uma pergunta tola ali, se você refletir a respeito, pode ser que você perceba que aquilo tem algo com o seu negócio, tem algo a ver com a sua realidade. Porque no final, todos nós temos alguma intersecção de realidades. E essas intersecções, de acordo com cada uma das abordagens que cada um tem, cada nível de clareza ou de consciência das coisas, isso se soma. E quando agrega para você, se você não estiver pensando no objetivo, você consegue perceber que durante essa viagem você vai captar alguma coisa. E aí que os cliques acontecem, os insights acontecem. Então a principal coisa aqui é que você precisa de clareza. Se você tem clareza do processo, se você tem clareza do que você quer, aí a coisa funciona melhor. Mas não digo assim que você precisa de, por exemplo, eu quero, no caso dos profissionais de saúde, eu quero X pacientes até o final do ciclo de 6 meses da mentoria. X pacientes a mais. Não falo esse tipo de clareza, né? Eu falo de você entender que você pode crescer mais. Eu dou um exemplo muito, muito claro aí sobre um vídeo que eu até publiquei hoje na área de membros da mentoria, que fala sobre precificação, que é se fizer uma conta rápida ali, um profissional de saúde tiver aumentado R$150, R$125 no valor da consulta dele, no período de 6 meses, ele só precisa atender
40 atendimentos ao valor adicional de R$125 para que ele pague o valor inteiro da mentoria. E são 12 encontros da mentoria, e todos esses intervalos entre os encontros são encontros em que você cresce, que você pode aplicar alguma coisa e começar a perceber mais clareza no seu processo. Então é impossível que você não consiga tirar este valor, né, que você não consiga atender 40 pessoas com R$125 a mais nos seus atendimentos aí durante 6 meses. Então esse é um ponto que é para trazer um pouco de lógica para a coisa, né? Que vocês às vezes não prestam atenção nesses detalhes. Então o que você precisa é encontrar uma sacada que faça alguma alteração no seu negócio, que isso vá significar algo para frente. Se, por exemplo, em 2, 3 sessões da mentoria, você mudar alguma coisa no seu negócio que te traga um pouquinho a mais de lucro, ou menos perda, menos prejuízo, menos gasto em seus atendimentos, por exemplo, isso pode significar que o seu investimento valeu a pena, fora o aprendizado até o final do semestre. Mas uma coisa importante é que essa clareza ela não vem em 1 ou 2 encontros. Isso seria, um encontro é 1/12 de uma parte total. Então você não pode considerar que, por exemplo, você sabe o que é isso aqui. Você viu aproximar a minha mão, então você sabe que é a minha mão, mas você está vendo só uma parte. Se eu for tirando a mão, aí você tem a imagem inteira. E se você só tem um pedaço, né, um pedaço da imagem, você não tem como identificar aquilo. Aquilo não é suficiente. É importante que você tome uma distância da coisa, que você tenha mais dados a respeito, que você não mude de ideia, que você preste atenção no que está acontecendo, para aí você poder avaliar. E isso é parte da clareza que você precisa. Outra coisa que pode estar acontecendo, você pode estar numa posição justamente em que eu estive em 2 mentorias que eu participo e que eu dei continuidade, e também num mastermind que eu participo. E eu vou explicar como funciona. Eu achava que, como mentorado ali, eu esperava mais do grupo. Eu achava que o grupo tinha pouco a colaborar comigo. Mas o que eu não estava atento é que, independente do grupo, eu tinha uma responsabilidade comigo de fazer valer a minha mentoria de forma a levar as perguntas para os mentores. E eu não estava fazendo isso. Eu estava esperando de forma passiva receber isso. E a mentoria não é isso. A mentoria é eu, no formato de folha em branco, né, que é o tipo de mentoria que eu tenho, né? A mentoria é eu levar, eu mentorado, né? O mentorado levar a pergunta que ele tem, a demanda que ele tem, independente dos outros. Algumas pessoas até participam dessas mentorias, elas chegam, esperam a vez delas de fazer a pergunta, fazem a pergunta e vão embora, não participam ali, não esperam nada do grupo, porque não é o grupo. Apesar do grupo colaborar muito com a realidade deles, com as demandas deles, que são demandas cruzadas, e podem uma dúvida de alguém tirar a dúvida ou antecipar até a dúvida de um outro, o que é vendido é o download do cérebro dos mentores. Então, é a experiência do mentor. Você não compra, inclusive, uma coisa que eu não sei. Você só compra o que eu sei. Então, eu cheguei a conversar com um dos meus mentores, de uma dessas 2 mentorias, e o que ele levantou foi justamente fazer eu perceber que eu podia descer do salto, eu podia me colocar num espaço de exposição da coisa e de aprendizado mesmo. Eu podia estar aberto para o aprendizado. E naquele momento, nas 2 mentorias, uma era dele e outra de outra pessoa que ele nem soube que estava acontecendo a mesma coisa, naquele momento
ele me esclareceu isso, de que eu precisava me autorresponsabilizar pela coisa e ter como desafio trazer as minhas questões, trazer as minhas demandas para que eu entendesse, para que eu trabalhasse melhor o meu negócio, a minha situação, o meu momento. O fato é que eu achava, sendo arrogante, que as pessoas que estavam ali, os outros mentorados, eles tinham menos resultado que eu em algumas áreas, menos experiência que eu em algumas áreas, sabiam menos coisas, faziam menos coisas naquelas áreas, mas tinha um problema, que foi o que ele me destacou. Apesar deles serem, sei lá, é aquela história que eu falo de o cara é mais feio que você, é mais pobre que você, é mais burro que você e tem mais resultado que você. Por quê? Porque ele coloca em ação. E eu não estava colocando em ação. Às vezes eu já sabia tudo aquilo que ele ia falar, mas eu não estava colocando em ação. E aí eu precisei de um chacoalhão desse mentor para que ele me mostrasse que o que eu precisava era descer o salto, colocar minha arrogância no bolso e fazer a coisa acontecer. E aí, ao passo que eu comecei a olhar para as pessoas que tinham menos recursos que eu, mas que faziam mais resultado que eu comecei a perceber que o Marcelo que estava ali, ele de repente não tinha tanta prática assim naquilo que eles estavam se propondo fazer. E aí eu comecei a vê-los de outra forma. E o jogo mudou para mim com perguntas simples que esse mentor fez para mim. Uma delas foi, por que você me procurou? Qual era o motivo? Por qual motivo você me procurou? E se é para que você crescesse ou porque você acreditava que eu podia te trazer alguma coisa, por que você está olhando para o grupo, esperando que o grupo te responda as coisas? Isso deveria ser um bônus. Você precisa me trazer as suas perguntas, as suas questões, para que eu, com base na minha experiência, na minha vivência, na minha estratégia, te ofereça alguma orientação e a partir dali você precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. E esse é o formato principal da mentoria. Entender que este é o formato da mentoria é fundamental para que você tenha uma dose de autorresponsabilidade, para que você não seja arrogante, para que você assuma a sua parte do processo e entenda que as coisas vão acontecer mais com você participando do que com os outros te trazendo alguma coisa. A outra pergunta que ele havia me feito era se eu acreditava que ele tinha alguma experiência quando eu fiz a aplicação, se ele tinha a experiência necessária para me fazer crescer. E essa pergunta ele me deixou pensando, ele não me deixou dar a resposta. E se eu tinha procurado ele, é óbvio, né, que eu acreditava que aquilo seria uma solução importante para mim. Então não dava para, vendo uma parte do processo, achar que todo o processo tinha sido jogado fora, porque muitas vezes, eu vou contar daqui a pouco qual foi o desdobramento disso, né? Mas muitas vezes, ainda hoje, eu participo de sessões de mentoria ou do Mastermind, inclusive, e acho que aquela sessão foi merda, sabe? Que ali eu não consegui tirar valor. Mas a culpa disso é minha. Porque às vezes o assunto é desinteressante, mas mesmo nos assuntos desinteressantes eu consigo tirar alguma coisa se eu estiver desperto para aquilo, se eu estiver intencional para aquilo. E é preciso que a intenção esteja ativada. Então a diferença das pessoas que eu estava julgando, que eram mais básicas do que eu, para mim, justamente eles tinham mais resultado que eu, ou estava acontecendo algo diferente ali para eles e para mim não, porque eles estavam colocando em prática. E aí eu comecei a colocar o que eu falava que era para ser feito. 10% aprendo, 10% aplico. Se eu não fizer esse tipo de coisa, as coisas não funcionam. Eu não aprendo na prática.
profissionais de saúde normalmente têm residência, se for médico, por exemplo, né? E isso serve para quê? Para você colocar a coisa em prática. Mesmo depois de terminar uma residência, os primeiros pacientes, né, eles são atendidos com muita insegurança. E eu sei disso porque eu sou casado com uma médica e eu conheço muito bem a história e eu me relaciono com médicos há muito tempo, tenho muitos médicos clientes e outros profissionais de saúde e sei como a banda toca desse lado. E sei que o mesmo acontece em outras profissões também. Se a gente não tiver prática, a coisa não funciona. E, assim, o script usado na entrevista para você entrar numa aplicação comigo na mentoria, ele é treinado, né? Eu tenho um script em que eu tenho uma lista de perguntas que é feita em todas as entrevistas que eu faço para aprovar a pessoa ou não. A não ser que no meio do caminho eu perceba que a pessoa não é adequada a entrar na mentoria, porque ou ela não está no momento em que eu acredite que ela vai agregar para o grupo, ou que ela não está no momento em que a gente consegue ajudá-la. Então, é importante, eu poderia dizer para qualquer um que seja da minha mentoria aqui, que esteja assistindo esse vídeo, eu tenho certeza, eu me lembro, né, dá para falar isso, eu me lembro que eu falei para você, eu fiz uma pergunta para você sobre se você tinha entendido o formato da mentoria, se você tinha entendido que você precisava trazer essas coisas para a gente, as perguntas para a gente, e que era um download da nossa cabeça para você. E também lembro que você me convenceu de que você estava no momento certo para eu poder adicionar na sua jornada e você também poder adicionar na nossa jornada. Porque se você não tiver nesse momento certo, a coisa não funciona. Eu não dou o próximo passo na entrevista. Então, isso é uma coisa que eu posso falar que eu me lembro. Por quê? Porque eu uso o script. Eu leio o script enquanto eu estou falando com a pessoa. Então, não tem como passar por essa situação da entrevista sem eu passar por esse script. Agora, essa sua equação de crescimento com a mentoria, ela depende de alguns ingredientes fundamentais e, portanto, eles não podem faltar. Primeira coisa, você precisa se cobrar menos sobre isso e precisa vir de mente aberta para querer crescer mesmo, para prestar atenção em todos os detalhes, por mais tedioso que seja o processo, a sessão, você precisa estar pronta ou pronto para aquilo, naquele momento. Se você estiver correndo, esperando acabar a sessão para você continuar fazendo alguma coisa, estiver dividindo a sua atenção, pode ser que isso não funcione bem. Então, esse é um ingrediente fundamental, o seu comprometimento com o processo. E estar aberto a entender, a aprender, a captar alguma coisa. Toda sessão de mentoria, você tem como desafio captar alguma coisa, alguma lição para ficar para você. E essa é uma responsabilidade sua, porque se você não conseguir captar dos outros, você tinha que ter trazido uma pergunta sua que seja relevante. Você tem que refletir entre uma mentoria e outra, uma sessão e outra. É nesse intervalo que as coisas acontecem. Então você tem que ter tido teste suficiente sobre os 10% que você aprende, os 10% que você aplica, para então, quando você chegar à próxima sessão, você ter alguma coisa. Nem que seja falar sobre a percepção do seu crescimento ou trazer uma dificuldade que você esteja passando. Muitas vezes, nessa mentoria que eu conversei com o mentor, muitas vezes eu não abro a boca. Eu fico um semestre inteiro sem fazer uma pergunta. Mas eu tiro muito valor de todas as sessões, porque as outras pessoas fazem perguntas de níveis de algo que eu não pude experimentar. Mesmo alguns abaixo de mim trazem experiência que eu não tinha como experimentar. E aí aquilo me faz crescer de alguma forma. Então essa é a autorresponsabilidade, né, que você tem que ter para a coisa. E se você entende que a mentoria é folha em branco, você precisa trazer as suas coisas, as suas perguntas, as suas demandas, dificuldades, reflexões, para que você entenda que o seu crescimento depende de você ser capaz
de fazer as perguntas, de trazer as perguntas que vão te levar para onde você quer. Ou, tem uma outra forma, você sacar que quando você se abre para captar o que os outros trazem, que é essa história de eu ficar quieto e conseguir tirar valor das sessões de mentoria, eles estão num nível tão diferente de mim, para cima ou para baixo, que eles estão cobrindo pontos cegos meus. Coisas que eu não vejo no meu negócio, na minha jornada, na minha estratégia, e que esses pontos cegos podem ser vistos por outras pessoas. Então, isso permite que eu consiga ter outras abordagens para os meus problemas. E aí a força do grupo acontece. Então eu vou te contar sobre o meu posicionamento, do que faltava para mim, e pode ser que para você seja algo que faça sentido, que você esteja passando por isso e não percebe, porque você está numa posição diferente. A primeira coisa, se você confia em mim, se você confia no Dr. Flávio, esse é um conteúdo feito para a mentoria que eu faço com o Flávio, o MCD Master. Você entende que eu estou e ele está numa posição de poder recomendar para você alguma coisa? Espero que a sua resposta tenha sido sim. Se é isso, é justamente o que rolou comigo. Quando eu desci do salto e percebi a minha arrogância a respeito daquilo, a minha falta de, não é humildade, mas a minha falta de percepção a respeito daquela situação em que as pessoas podiam me adicionar alguma coisa, mas independente das pessoas, eu tinha que me responsabilizar em trazer, em perceber, em fazer parte daquilo, porque eu não estava comprando algo pronto que vinha para mim só. Não era um curso que é entregue o conteúdo e acabou. Eu precisava participar, fazer parte da mentoria. Então, naquele momento, eu acabei me comprometendo comigo mesmo. Uma mentoria, ela é renovada por ano. Eu estava faltando uns 2 meses para renovar, eu renovei essa outra mentoria. A mentoria do meu mentor, que é semestral, que foi com quem eu conversei, eu paguei 2 anos adiantado. A do ano, a anual, o formato dela, ele não permite que eu pague adiantado. Eu queria pagar os 2 anos. A semestral, eu pude pagar 2 anos adiantado, para não cair na tentação ou na estupidez de achar que eu estava em algum momento de baixa energia, e para mim seria uma estupidez, tá? No momento em que a gente está altos e baixos e tal, em baixa energia, em negação e tal, que eu caísse na burrada, na fraqueza de não renovar um ciclo de mentoria com ele. Porque era o que eu precisava, no momento em que eu fiz a compra, quando eu entrei para a mentoria, depois da entrevista da aprovação que foi da aplicação, eu me senti mais leve, eu me senti realizado. Nossa, vai ser legal participar disso, isso me transformou em outro Marcelo. E aí, este outro Marcelo foi esquecido por um tempo, porque eu estava passando num momento de, crise existencial, qualquer coisa que eu não estava percebendo e precisava botar culpa em alguma coisa, em alguém, no processo, e aí aquilo me enfraquecia. Então, para eu não entrar de novo nessa vibe de me enfraquecer a respeito disso, eu fui e renovei logo 2 anos. Faltava 1 mês para renovar o primeiro semestre. E esse foi o desdobramento, e eu fico muito feliz com a minha decisão e gostaria de te fazer o convite para refletir a respeito disso, porque tem algumas mentorias. A minha mentoria, a outra mentoria que é mais antiga, que é de estratégia e de negócios digitais, mas é genérica, ela já teve pessoas que saíram da mentoria e depois de um tempo voltaram, que são os filhos pródigos, né? E nessa mentoria que eu participo, que eu sou mentorado,
a no Brasil, a do exterior não saiu, não pode mais entrar. Mas a daqui do Brasil tem muito filho pródigo também. E quando as pessoas voltam, 100% das pessoas são questionadas a respeito, né? Pô, por que você saiu? Por que você voltou? Porque você saiu, normalmente as pessoas dizem, eu não tava, é uma desculpinha, é uma objeção universal. Mas o porquê voltou é sempre a seguinte coisa, o seguinte sentido. Às vezes não é a mesma frase, né? Mas é o seguinte sentido. Eu voltei porque eu era melhor aqui do que lá fora. E assim, a mentoria com você participando ou sem você participando, ela vai acontecer. Os próximos 6 meses vão acontecer. E a pergunta que fica é, você acha que você é melhor fazendo a mentoria, se comprometendo com o negócio, a cada 2 semanas você parando para olhar para o seu negócio com pessoas que têm alguma coisa que em algum momento fez sentido para você, olhar para isso e querer trilhar esse caminho, ou sozinho, sem fazer algo nesse sentido? Porque eu sou autodidata para algumas coisas. Eu gosto demais, eu estudo diariamente, há anos, mas eu nunca, e aí isso não é querendo vender mentoria, porque só vai assistir aqui provavelmente quem já comprou de mim a mentoria. Eu nunca cresci tanto quanto neste período em que eu me envolvi com mentorias e que eu fui mentorado por alguém e continuo sendo. Desconfie de mentores que não sejam mentorados. A gente precisa de um outro olhar. Mesmo que o outro olhar não seja mais avançado que o nosso, mais superior que o nosso em alguma coisa, mas diferente. Um olhar diferente. Que é assim, ele está em outro lugar, né? Ele está sem o ponto cego. Você pode ver o dragão aqui agora. Ponto cego, para quem estivesse aqui do lado, ele está vendo o dragão lá, você não está. Então essa coisa de ter uma outra abordagem do negócio, uma outra visão. Aquele mapa, não é o território da PNL, é ótimo, né? Se eu desenho um 6 aqui no chão, para mim é um número 6, para você é um número 9. Então depende do ponto de vista, né? Então o que eu recomendo é que você comece a colocar as coisas que você aprende na mentoria em ação o quanto antes. No dia seguinte, se possível no mesmo dia que você pegar alguma sacada na mentoria. Se você não fizer isso, ela vai apodrecer, ela vai te atrapalhar, porque você vai ficar com peso e aquilo vai virar uma pendência para você. E aí ninguém aguenta, depois de um monte de pendências, continuar no caminho. E aí você sucumbe a parar de crescer. Esse é o problema. Então antes eu achava que eu era autossuficiente, eu achava que eu era autorresponsável, mas não era o suficiente para a coisa funcionar. E eu não percebia esse mecanismo simples que era ter que trazer as minhas demandas e executar a coisa imediatamente para que ela proporcionasse novos insights, novas dúvidas, novos resultados para que eu tivesse então o próximo passo. O próximo passo ele depende do passo anterior. Então você tem que executar o passo anterior, senão você nunca vai subir por o degrau de cima. Se você se mantiver no degrau, não vai funcionar. Uma coisa, por exemplo, que a gente pede para todo mundo há pouco tempo preencher na mentoria é um formulário dizendo quanto você ganhou, quanto você faturou no mês passado. E a pergunta que vem agora é o seguinte: você preencheu esse formulário? É um acompanhamento seu. É para você perceber o seu crescimento. Eu vou usar esses dados a seu favor. Eu vou usar esses dados para saber também o que eu posso fazer na média entre todos os mentorados, o que a gente pode proporcionar de diferente, de melhor, o que a gente pode afinar nessa máquina para a coisa funcionar melhor. Mas o principal do jogo aqui,
A principal peça é você. Você tem preenchido a coisa? Então, meu convite é que você traga as suas demandas e que você assuma o seu crescimento. Um amigo meu, baiano, maravilhoso o ritmo dele, o Jefferson, ele fala sempre assim: receba com amor. Quando ele vai bater na pessoa, quando ele vai dar uma apertada, vai ser firme com a pessoa. E isso eu deveria ter falado no começo desse vídeo, porque a intenção é que essa beliscadinha sirva para você crescer. E eu gostaria de receber uma mensagem sua, não precisa ser aqui no aberto para todo mundo não, pode ser no reservado para mim, no meu e-mail ou no meu WhatsApp, no meu Instagram, no direct, alguma coisa, dizendo se isso mexeu com você, se isso mudou alguma coisa em você e te fez sair da inércia para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir se responsabilizar mais a respeito disso. Se eu conseguir ser enfático o suficiente, eu sei que depois de um tempo aqui do vídeo, como eu falo demais, a coisa fica pesada, mas se isso conseguiu de alguma forma transformar, tocar você para que você fizesse a lição de casa e se autorresponsabilizasse pelo seu crescimento. Então, traga suas demandas e entenda que a mentoria não pode ser vista como um limitador para você. Ela tem que ser uma ferramenta para te ajudar a crescer. Então, ela tem que agregar e não te limitar. Então, diante disso tudo, agora responde com honestidade. Você assistiu o conteúdo gravado entre os intervalos da mentoria, nesse tempo que você teve até agora? Você já assistiu esse conteúdo gravado? O MCD ou o MCD novo, que tem já as partes novas, né? Já tem muito conteúdo novo, ele foi quase inteiro reposto e vai receber agora as aulas de marketing digital da minha parte. Hoje mesmo eu subi um conteúdo desse, pedi para o Pedro subir. Você tem feito com honestidade, você assistiu, você está fazendo esses exercícios para que você tenha as suas demandas? Ou você achou que estava ali, estava tudo certo? Porque quando eu estava naquela posição de arrogância, eu falava, não, isso aí eu já sei. Só que eu não fazia. E quando eu não fazia, eu não tinha resultado. E aí eu culpava o processo, o sistema, porque eu não estava tendo resultado, porque aqueles caras acabavam me puxando para baixo. Então, esse é um convite para que você seja honesto com você mesmo e me diga: você está fazendo isso? O que precisa? E por último, você entendeu que uma mentoria folha em branco, ela depende exclusivamente de você trazer as suas demandas para poder fazer o download do meu cérebro, do cérebro do Flávio, sobre as questões que nós conhecemos? Porque você não compra o que eu não conheço, o que ele não conhece. Você só compra o nosso conhecimento. Mas você precisa pedir. Você precisa perguntar. Para aí, se eu tiver experiência naquilo, eu vou falar, olha, de acordo com a minha experiência, isso ou aquilo. Nunca vai ter eu acho. Porque eu odeio achismo. Então sempre vai ser, eu já vi isso acontecendo, ou não vi isso acontecendo, não sei responder isso para você. Pode me perguntar uma outra coisa que eu já tenha vivido. Só que em 25 anos de mercado, trabalhando com o mercado digital, não só com marketing digital, eu já tenho muita bagagem para dividir e o Dr. Flávio também, né? Ele também, além dele ser médico há mais de 20 anos, ele está com um resultado absurdo no Instagram. Eu fico bobo com esse resultado orgânico. Quase 500 mil, quase 550 mil seguidores, né, em 4 anos. E o que será que ele pode te explicar, te mostrar que ele tem feito? E para terminar, eu acho que perceber uma coisa que é muito importante nas mentorias é assim, crucial para vocês. Quanto mais avançado a gente está
mais simples as coisas precisam ser. Como um navio e um barco. Um barquinho pequeno, um bote. O bote ele consegue virar rapidamente para todas as direções, mas ele não consegue chegar longe, ele não consegue atravessar um oceano. Ele não consegue ir do Brasil para a Europa com um bote. Agora, um navio, ele vira mais devagar. Só que ele tem mais autonomia, ele consegue chegar muito mais longe, carregar muito mais peso, fazer muito mais coisas. Só que as mudanças nele são mais demoradas, são menores, né? Os ajustes, eles precisam ser... Ele não consegue virar rapidamente. Então, pensa nisso. Grandes coisas, elas vão depender de vários dozeavos para acontecer. Não de um dozeavo ou 2 dozeavos.